Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 13. 1 a 13, o Evangelho de Lucas. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orarem, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este lhe for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, queremos rogar ao Senhor que o Senhor venha nos visitar nessa noite, com uma mensagem como justamente essa que nós lemos quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E a nossa oração é que nós também sejamos ensinados pela Tua palavra aqui, Senhor Deus, exposta, para que o Senhor também nos ensine a orar. Saiamos daqui, Senhor Deus, com a convicção, ó Deus, que as nossas orações não caem em ouvidos vazios, não caem, Senhor Deus, em solo, em areia, num mar sem propósito algum, mas que todas as nossas orações estão ali guardadas de forma preciosa, porque o Senhor Deus, o nosso Pai, ouve cada uma delas. E essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite, como nós acabamos de ler aqui no texto, o tema é oração. E oração é algo que Jesus ensinou os seus discípulos através do exemplo. Jesus estava orando e por isso os discípulos lhe pedem para que eles sejam ensinados da mesma maneira, né? Engraçado, se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho que mais enfatiza a vida de oração de Jesus. Nos outros Evangelhos sinóticos, até mesmo no Evangelho de João, você vai ver mais ou menos 3 a 4 ocasiões onde Jesus aparece orando nesses outros evangelhos. Só no Evangelho de Lucas você vê em 12 ocasiões
Jesus orando. Por exemplo, parece uma coisa muito inusitada, mas quando ele vai ser batizado, só o Evangelho de Lucas diz que enquanto ele orava, o céu se abriu, né? E Deus enviou ali aquela pomba e aquela visão que nós vemos. Enquanto orava lá no Monte da Transfiguração, e só no Evangelho de Lucas aparece isso, ele se transfigurou. Enquanto Jesus estava orando, Pedro, ele fala: Jesus, você não vai ser morto ali, né? Mas naquela ocasião, porque Jesus estava orando, Pedro não cai nessa tentação, diferentemente da narrativa dos outros evangelistas. Então, você vê Jesus constantemente ali orando, e no Evangelho de Lucas aparece que Jesus orou a noite inteira antes de escolher o nome e aparecer ali os 12 apóstolos, né? Então, essa é um evangelho onde a oração é um dos temas centrais. Isso se dá porque o Evangelho de Lucas é escrito para a igreja. Se você olha no capítulo 15, nós temos aquelas 3 grandes parábolas, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. A igreja deve evangelizar. A igreja deve usar bem o dinheiro. É só você olhar o capítulo 16, a história de Zaqueu e tantos outros lugares onde aparece a questão do dinheiro. A igreja deve ser generosa. E aqui no capítulo 11 nós vemos 3 histórias, 3 passagens, 3 perícopes aqui, onde Jesus vai falar: a igreja deve o quê? Orar. E nós vemos o capítulo 11, começando então com a oração dominical que o Senhor nos ensinou. E Ele vai ensinar justamente isso pelo exemplo. Quando nós, lá na Coreia, crescemos, os coreanos têm essa herança abençoada, que é a herança da oração. O povo nas igrejas, cerca de 10%, da membresia de uma igreja, ela vai se reunir todos os dias, ou às 4:30 da manhã, ou às 5:30 da manhã, para orar, antes de ir para o trabalho, né? Então, se você tem uma igreja de 100 mil membros, você vai encontrar 10 mil pessoas, pelo menos, orando, né? Numa reunião de oração matinal, todos os dias. Tem igrejas que precisam ali, guardas de trânsito na madrugada, para orientar o trânsito. O tamanho é o trânsito de crentes que vão com menos 15 graus, orar lá. Quando o evangelho começou a chegar na Coreia, os primeiros missionários começaram a trazer o evangelho, o povo caminhava 1 hora, meia hora na neve, às vezes com o bebê no colo, né, envolto em cobertas, para ir para a casa do Senhor, buscá-lo em oração. E essa é uma tradição que na nossa família continuou, né? Eu tenho o privilégio de ter tido 2 avós que todos os dias, 365 dias no ano, orava pelos filhos e pelos netos, todos os dias, exatamente ali, às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, né? Até hoje, a minha avó, lá na Coreia, ela é a responsável por tocar o sino da igreja, lá no interior, né? Aí chegou uma hora com 90 anos que ela não aguentava mais puxar a corda do sino, e por causa dela, então a igreja teve que trocar por uma coisa mais moderna, né? O sino eletrônico, porque era ali que ela que era responsável por tocar o sino às 4:30 da manhã, convocando o povo para orar. E esse exemplo de oração, quantas vezes eu já perdi as contas que eu encontrei meus pais ali orando, né, por mim e pelo meu irmão e pelos outros primos, por todos nós. O exemplo de oração. Que legado que nós estamos deixando para as próximas gerações, né? Que legado. Jesus, ali para os seus discípulos, ensina sobre oração pelo exemplo. E nós vemos aqui essa oração bem conhecida, que é a oração do Pai Nosso. E você percebendo com a oração de Mateus, ela é um pouquinho diferente
essa é a versão de Pedro, provavelmente, porque Pedro é o autor, ou a testemunha primária, a fonte primária que Lucas vai se basear para escrever, né? Então essa é a memória do apóstolo Pedro. E depois disso você vai ver ali, a partir do versículo 9, dizendo: por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa parte onde nós somos orientados que nós vamos com certeza receber. Mas então, olhando para essa passagem, que ela precisa ser vista como uma unidade, o centro, o ponto fundamental e mais importante nessa passagem que Jesus ensina a sua igreja a orar, é a parábola do amigo inoportuno. Essa é a parte central, né? Na lógica do judeu, na lógica judaica, o ponto principal, o ápice, o clímax de uma passagem está sempre ali no meio, né? Sempre está no meio. Então você tem a introdução, a conclusão, mas ali no meio, no centro, no coração, sempre está a ideia principal. E é justamente isso que nós vemos aqui nessa parábola, que está entre essas duas passagens. Essa parábola não está querendo nos ensinar um aspecto da oração que é a insistência, né? Nós rapidamente podemos concluir, não, isso aqui está nos ensinando para nós insistirmos na oração, e não é verdade. No próprio Evangelho de Lucas tem uma outra parábola, e só no Evangelho de Lucas aparece essa parábola, onde Jesus ensina sim a insistência, e é a parábola do juiz iníquo e daquela viúva que insistentemente vai lá, né, atazanar a vida daquele juiz mau, e aquele juiz mau, pela insistência e persistência daquela viúva, vai ouvir a causa. E assim Deus fala, Deus também vai ouvir da mesma forma. Mas nessa parábola não há necessidade de ensinar e repetir essa ideia. A ideia aqui é outra, né? E nós então precisamos entender, e o tema da mensagem nessa noite é a certeza da resposta. Você e eu devemos entender e sair daqui com a noção de que Deus, Ele com certeza responde às nossas orações, né? Em primeiro lugar, então, nós podemos ver aqui que sempre nós buscamos a Deus diante de uma necessidade. Primeira coisa que acontece aqui então é a necessidade. É a necessidade que nos leva à oração. Um amigo viajante havia chegado e ele não tinha pão, e essa era a sua necessidade. E usando essa história, Jesus quer ensinar o que é fundamental, essencial sobre a oração. E toda oração começa com uma necessidade, né? Muitas vezes é oração por um enfermo, por um filho doente, por uma causa que é impossível para o homem alcançar, é a causa de um emprego, problemas emocionais, financeiros, relacionais. Mas isso, se a gente olhar, né, na sociologia, uma pirâmide conhecida como a pirâmide de Maslow, isso vai estar ali na base, ali, nas coisas mais essenciais, que são comida, relacionamentos, e ele vai subindo na escala de necessidades. E lá no topo está a necessidade espiritual, a fome e a sede da alma. Tem pessoas que no início procuram a esse Deus apenas porque querem uma ajuda, porque apenas querem algo para comer, precisam solucionar um problema. Mas na medida que você vai crescendo na intimidade com o Senhor, no conhecimento desse Deus grandioso, no relacionamento com o tempo, cada vez mais você precisa de mais, de mais, de mais. Você pode estar numa igreja há 40, 50, 60 anos e nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai querer mais da palavra de Deus, mais profundidade, mais intimidade com o Senhor. E é essa necessidade que deve mover o verdadeiro cristão a buscar o Senhor em oração. Todos os grandes homens da história tiveram essa necessidade. Quanto mais
profundo o relacionamento, quanto mais profunda a mensagem daquele grande pregador, quanto mais sacrificial o ministério de um missionário, de uma missionária, quanto mais consagrado a vida de um cristão genuíno, você vê que ali tem muita oração, e oração de qualidade. Por quê? Porque a necessidade está ali. Você pode buscar a Deus com uma necessidade muito simples, ou com uma necessidade profunda, mas no fundo, todos nós vamos a Deus com uma necessidade, né? A necessidade profunda e mais íntima da nossa alma é de ter o vazio do nosso coração preenchido por esse Deus grandioso. E como nós vamos encher esse nosso coração? Através da intimidade com o nosso Pai, da intimidade essa que nós achamos e encontramos nos doces e consoladores momentos de oração, ao meio-dia, quando as vozes e os sons do mundo são mais altas, são nesses momentos que é mais difícil orar, é que pessoas encontram um Deus caloroso, um Deus grandioso. É essa necessidade que ele fala aqui. Era comum no Oriente Médio as pessoas viajarem à noite, né? Se alguém batesse à meia-noite na sua casa aqui em São Paulo, provavelmente você ia ficar apavorado, não é verdade? Né? Ou é um assalto, ou é um incêndio, ou é uma emergência, alguma coisa horrível aconteceu para alguém bater à meia-noite na sua casa. Mas lá naquele contexto, você vê que isso era uma coisa normal, né? Numa região de deserto, é muito difícil você viajar durante o dia. Então eles, estrategicamente, quando o sol começava a baixar às 6 da tarde, aí sim que eles começavam a seguir a sua viagem, e às vezes demorava 6 horas para chegar numa próxima cidade, num próximo vilarejo, e provavelmente foi isso que aconteceu. Então era algo normal, e era necessário então que ele tivesse uma boa refeição, né? Uma das características mais importantes culturalmente dessa passagem aqui, né? E essa passagem, a gente precisa ter os olhos culturais do Oriente Médio, senão nós não vamos conseguir entender isso daqui. Qual que é a característica mais importante do brasileiro, hein, irmãos? O que você diria? Qual que é a característica mais importante do brasileiro, culturalmente falando? É o abraço. É o abraço, né? Os holandeses, os coreanos, né, e muitas etnias no mundo, imagina a seguinte situação: por 2 anos você não vê um irmão seu. Você foi trabalhar em outro país, por 2 anos você não vê ele. E ele foi te buscar no aeroporto, né? Sabe como é que é a recepção calorosa em várias dessas culturas? Um aperto de mão, tá? E aí se passar de 2 segundos, porque a pessoa já começa a estranhar, não é mesmo? Mas já pensou se depois de 2 anos, um irmão, uma irmã sua, que você não via, chega no aeroporto e você chega só e dá um aperto de mão de 2 segundos? Isso não é ser brasileiro, não é mesmo, irmãos? Da mesma forma, naquela cultura do Oriente Médio, existe uma característica que definia aquela cultura como a mais importante, e a cultura da hospitalidade, né? No deserto, as pessoas se perdiam, eles eram viajantes, né? E sempre a pessoa ia precisar de algum favor, algum momento, de algum oásis, de alguma acolhida. Então, a característica mais importante no Oriente Médio até hoje é a da hospitalidade. E existem ditados populares que você pode negar tudo, mas nem para o seu pior inimigo você pode recusar hospitalidade, né? Essa é a característica mais importante dessa cultura. E ele estava recebendo um amigo, e ele precisava então ser um bom hospedeiro, um bom anfitrião, e ele não tinha algo que era necessário e fundamental para a alimentação, que era o pão. O pão naquela cultura serve como arroz e o feijão. O pão naquela cultura serve como o garfo e a faca. O pão naquela cultura serve como prato, muitas vezes. É tudo. Sem
o pão, não dá para comer. Não dá, né? Então essa era a necessidade que ele tinha. E Jesus vai contando essa parábola, dizendo, da mesma forma, a oração, ela começa sempre com uma necessidade. Segundo lugar, continuando aqui a parábola, nós podemos perceber que, em segundo lugar, há sempre essa certeza que você pode ter, que quando você ora, Deus tem os recursos, Deus tem o poder, Deus tem os meios. Ele é onipotente e Ele tem ali os seus celeiros, o seu estoque, o seu armazém cheio, sempre e com certeza. E essa certeza Ele vai dar também através de um elemento que ocorria nos vilarejos ali do Oriente Médio. Como que se assava, como é que se comprava pão naquela região, né? Não era na padaria, não eram em lojas, as pessoas não assavam o pão em casa, ninguém tinha forno em casa para assar os pães. Todos os pães eram assados num forno comunitário, que ficava ali no meio do vilarejo. Dependendo da cidade, estava espalhado nos bairros, e determinado horário do dia, o fogo era aceso, então as mulheres todas saíam naquele horário de casa, com a massa já pronta, às vezes levedada já, e elas traziam essa massa e sentavam ali, porque uma das coisas fundamentais daquela cultura também é a boa prosa, né? É a boa conversa de mulheres, e naquela roda, né, elas assavam os pães, conversavam, né, falavam mal do marido do outro, tal, e você já deve imaginar o que deve acontecer ali. Ou seja, o pão era assado de forma comunitária, e quando o marido lá fala, né, eu vou bater na porta do vizinho da esquerda e não da direita, qual é o grau de certeza que ele não vai errar, que ali tem pão? 100%, porque a mulher viu ali, né? A mulher dele provavelmente falou, não, vai no vizinho da esquerda, porque ela assou pão a mais, eu assei só o pão aqui para a noite, né, para comer o pão fresco, e amanhã, assim que acender o forno, vou lá assar o pão para ficar fresquinho, mas o vizinho de lá, ele assou a mais, ele tem bem mais do que ele podia comer à noite, e tem sobra lá, pode ir lá. E essa é a certeza. Todo mundo conhecia ali essa cultura, né? A distância faz com que a gente perca um pouco isso, mas essa é a certeza que Deus dá, que Jesus dava. Quando nós oramos, nós podemos ter essa convicção, que há algo apenas, ou é o tempo de Deus, ou as motivações estão erradas, há alguma coisa que impede que as nossas orações sejam imediatamente ouvidas, né? Mas você pode ir com certeza que ali vai ter pão. Nos celeiros do Senhor sempre tem pão. Nenhum milagre é grande demais para Deus. Nenhuma doença é incurável. Nenhum relacionamento é irreconciliável. Nada, absolutamente nada para Deus é impossível. Infelizmente, muitos crentes já começam orando com uma dúvida: será que Deus vai responder? Será que? Já começam com essa dúvida. E Tiago fala: orem, peçam sabedoria a Deus, orem ao Senhor sem nada duvidar, E infelizmente, é isso que nós vemos. Pastor, será que vai ouvir? O Senhor ora por mim, porque a minha oração. Pastor, eu preciso que o Senhor venha. Não. É
necessário nós termos essa convicção. Essa convicção é que Jesus está dizendo: você pode ir com certeza, porque Deus, Ele tem os seus celeiros cheios, sempre, em todo o tempo. Você não precisa ter sombra de dúvida de que há essa certeza. Primeiro ponto, então, necessidade. Segundo lugar, certeza. Terceiro lugar, você vai ter a possibilidade de exigir de Deus. A exigência. Isso é uma coisa muito forte. Talvez você já fez o link com aqueles pregadores e aqueles nossos irmãos de outras tradições de fé que exigem de Deus. Exigem o seu direito por serem filhos e filhas, não aceitam certas situações e querem a sua restituição e coisas dessa natureza, não é mesmo? Mas essa passagem nos ensina isso. Essa passagem nos ensina isso. Quando o amigo vai para o seu vizinho, bate na porta e fala: meu amigo, eu preciso de pães. Sabe qual que é a resposta que o amigo ali dentro da sua casa deu? Olha só que resposta que ele fala, né? Versículo 7: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os dar. Irmão, será que ele morava num palácio, num castelo com uma ponte elevadiça que ele precisava de 20 homens para abrir a porta? A porta está fechada. Isso lá é desculpa, né? Será que ele vivia no século 21, onde o sono pedagógico dos nossos filhos é algo sagrado, né? Não, que esse menino precisa dormir às 12 horas. Não pode ser, né, tocado. Nós estamos falando aqui do primeiro século, onde a mortandade infantil era tão alta que eles não davam nome, às vezes, para uma criança, ou ele só viria a ser, né, um afeto seria dado a partir dos 11 anos de idade, né? As crianças ali eram cachorrinhos naquela cultura. Quando aquelas crianças vieram para Jesus, os discípulos estavam enxotando elas, e os pais não estavam achando ruim não, tá? Era uma coisa natural e normal. A criança não era valorizada como é supervalorizada nos nossos dias. Ou seja, essas duas desculpas que esse amigo dá, de que ele não iria levantar para dar os pães, é a desculpa mais esfarrapada que alguém já podia dar. O que você pode perceber aqui? Que ele era preguiçoso, que ele estava cansado, ele não queria levantar, né? E você vê que preguiça era uma coisa familiar, porque a esposa tinha feito o pão para o dia seguinte, para não precisar acordar cedo, enquanto os outros ali queriam pão fresco, então fazia só o do dia, né? Para no dia seguinte ter o pão fresquinho. A outra não. Ou seja, era a desculpa mais esfarrapada. E aí no versículo 8 vem a lição principal que Jesus vai dar. Olha só, aqui já são as palavras de Jesus quando ele conta. Moral da história, conclusão. Versículo 8 diz assim: digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por ser seu amigo, ou seja, eles além de serem vizinhos eram amigos. Meus irmãos, existe alguma motivação mais forte do que a amizade para você ajudar alguém? Do que a amizade? Às vezes laços de sangue não são tão fortes quanto amizades verdadeiras, não é mesmo? Mas Jesus vai dizer que além deles serem amigos, existia uma motivação ainda maior do que a amizade para que esse pedido fosse atendido. E essa motivação, e esse motivo, diz aqui: todavia o fará
por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que nós podemos perceber? Que a chave para nós entendermos esta parábola está nesta palavra chamada importunação, que é muito difícil de ser traduzida e chega a ser estranha para a nossa cultura ocidental. Para vocês terem uma ideia, essa palavra grega, anaideia, aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Uma vez só aqui. Mas essa palavra vai aparecer pelo menos umas 12, 13 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, isso era da cultura semítica do Oriente Médio e não do pensamento ocidental e grego. Essa palavra, então, anaideia, ela é muito difícil de traduzir. Ela é uma palavra diferente da importunação. Não me importune, né? O amigo lá de dentro falando. É uma outra palavra aqui, completamente diferente. Essa palavra traduzida assim, ela pode ser traduzida por persistência, em algumas ocasiões, por sem vergonhice, em outras passagens. Em outras passagens, ela é usada como a palavra honra. Então, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 2, quando ali fala dos filhos de Eli, né, do profeta Eli, aparece esse verbo. E Eli, anaideia, mais aos seus filhos do que ao Senhor. Eli honrava mais aos seus filhos do que ao Senhor. A ideia aqui é a ideia de honra, de vergonha, de persistência, de uma importunação maior do que a própria amizade. O que será que Jesus está querendo dizer? Na cultura oriental, na cultura do Oriente Médio, um valor importantíssimo é a honra. Por exemplo, lá no Oriente, um político que é pego em corrupção, o que ele faz? Ele vai na televisão, aos prantos e às lágrimas, pede desculpa para todo mundo, quando ele não vai se suicidar, né? Por causa do quê? Da sua honra, por causa do bom nome familiar que vai ser manchado, né? Mas no Brasil, aqui no Ocidente, principalmente, a questão da honra, da palavra, não é uma coisa tão valorizada. Não tem problema, é cultural. Cada cultura tem a sua característica. E nessa cultura aqui, a honra era essencial. Meus irmãos, vejam só o que iria acontecer caso aquele amigo, que era amigo do seu vizinho, não se levantasse por causa da preguiça dele para dar o pão para ele. Sabe o que ia acontecer? Aquele viajante, ele não ia comer bem. Ele não ia jantar simplesmente, nem tomar café. A característica mais importante, que é de ser um bom hospedeiro, não ia ser atendida. Ele iria embora na manhã seguinte, no dia seguinte, totalmente arrasado. E ele iria espalhar a má fama daquele vilarejo que não é hospitaleiro, e a honra deles estaria manchada, e por causa disso eles não teriam mais crédito na praça, ninguém mais ia fazer negócio com eles, ninguém mais iria dar atenção para eles, eles seriam um vilarejo desonrado. E por causa disso, as pessoas do vilarejo irão atirar pedra nele quando ele passava pela rua. As pessoas iam atirar alimentos estragados na porta da casa dele. E aquilo se passa. Sabe quando a pessoa está deitada? Eu não quero levantar, estou com preguiça. E aquilo passa naquele centésimos de segundo como um filme claríssimo. Jesus fala, é por causa da anaideia, é por causa dessa importunação, dessa desonra que ele ia causar, dessa vergonha que ele ia causar para sua família, para o seu nome, é que ele iria o quê? Levantar
rapidinho, para dar tudo o que o seu vizinho, o seu amigo, tinha necessidade. O que essa passagem está querendo nos ensinar, irmãos? Está dizendo que essa é, assim como a questão de ser hospitaleiro e a questão da honra era um elemento fundamental daquela cultura, a questão de Deus atender as nossas orações está atrelada ao ser de Deus, à honra de Deus, ao atributo da sua santidade e da sua característica fundamental que Jesus ensinava aqui: Pai nosso que estás no céu. E qual é o pai que tem um filho? Não vai dar aquele filho o que ele tiver. Por isso, nós podemos, de uma certa maneira, exigir. É estranho um pouco isso, mas ao longo da Bíblia, homens fizeram isso. Sabe o que Moisés fazia para ter as suas orações atendidas? Colocava Deus numa situação complicada. E que ele fazia? Quando Deus queria matar aquele povo por causa da desobediência, em várias ocasiões, ele não falava, Deus, tem misericórdia desse povo, coitadinhos deles, não falava nada disso. Moisés falava, Senhor, o que será do seu nome entre as nações? Se o Senhor tirou esse povo lá do Egito e vai matar eles aqui no deserto, o que será do seu nome? Senhor, o que será do seu grandioso nome? Em várias ocasiões, profetas do Senhor, Moisés e tantos outros que oraram ao Senhor, colocaram esse argumento: Senhor, o teu nome é grandioso demais para ser manchado. E por isso nós podemos ter, de uma certa maneira, essa exigência, né? Porque quando nós oramos, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor, quando nós oramos de tal forma que o nome do Senhor vai ser engrandecido, aí não tem erro. Aí não tem erro. No Salmo 2 diz: pede-me e te darei as nações por herança. Em vários lugares da Bíblia você vai ver maneiras que Deus nos ensina a pedirmos corretamente. E se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para avaliar as nossas orações, quantas orações nossas têm sido mesquinhas, egoístas e simplesmente querem atender uma necessidade nossa imediatista, e não algo profundo, e não algo que está lidando com coisas grandiosas como a glória do seu nome, a honra do Senhor e a propagação do seu reino. Pastor Hoster mencionou aqui a alegria que nós tivemos ao organizarmos nossa igreja. Queria dar um testemunho, não só para ilustrar esse ponto aqui, não para me vangloriar, mas quando eu e minha esposa oramos, eu lembro que foi uma oração bem curta, mas muito sincera. Nós estávamos muito bem numa grande igreja, ali auxiliando um grande ministério, sendo ali úteis para o reino de Deus, num momento muito bom da nossa vida, mas eu queria servir mais a Deus, queria um desafio. Eu lembro que numa certa noite eu e minha esposa nos ajoelhamos, Senhor, e oramos: Senhor, traz uma mudança, nos dá um desafio. Foi uma oração simples, uma oração curta, uma oração sincera, mas que estava ali nos planos de Deus. E não demorou muito para Deus nos atender, dar esse desafio. Eu digo, irmãos, que em pouco tempo, pela graça do Senhor, nós conseguimos organizar uma igreja nova nasceu, e a alegria que é ver
ver o povo chegando, pessoas sendo batizadas, famílias sendo restauradas. Quando? Quando nós fazemos orações que vão às vezes de contrário ao nosso próprio conforto, à nossa própria segurança, à nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, mas aquilo vai estar de acordo com a vontade de Deus. Aquilo vai honrar ao Senhor. Aquilo vai, às vezes, nos colocar em situações perigosas e difíceis, mas não importa. Essas são as orações que Deus vai atender. No final, ele termina dizendo: vós que sois maus, sabei dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é a coisa mais importante que você pode pedir a Deus. O Espírito Santo. Em que sentido? Nós não somos pentecostais para pedir uma segunda bênção, não. Nós já somos crentes e os crentes recebem esse Espírito Santo. Então, Jesus está falando aqui da salvação para aqueles que não o conhecem. E Deus poderia dar essa salvação e o Espírito Santo e a sua habitação nas suas vidas. Mas para nós que já somos crentes, nós podemos ter o frescor desse Espírito Santo, o poder desse Espírito Santo manifesto em nossas vidas, a instrumentalidade do Espírito Santo em nossas vidas quando nós oramos. Quando nós oramos, os frutos do Espírito Santo, elas aparecem em nossa vida. Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Todas essas coisas contra as quais não existe lei alguma, elas vão se manifestar em nossas vidas. Quando nós pedirmos, batermos, peça ao Senhor, em vez de uma promoção, mais caráter. Peça ao Senhor, em vez de cura, longanimidade. Peça ao Senhor, em vez de prosperidade, intimidade. Peça ao Senhor, em vez de bens e imóveis e possessões, almas. São essas as orações que Deus vai responder, porque o nome dele vai estar em jogo. Nós, como seus filhos, devemos representar esse Deus lá fora. É através das nossas vidas que Deus é honrado, irmãos. Quando as pessoas do seu emprego, da sua faculdade, sabem que você é um crente, e as suas orações não são atendidas, é o nome do Senhor que está sendo desonrado. Mas quando as pessoas olham em você uma referência espiritual, e quando aquele homem, aquela mulher ora, o céu se abre e Deus responde. Para que o nome do Senhor seja conhecido entre as nações. Essa era uma motivação que Deus sempre respondia. Quando você está lá, como um homem e uma mulher de oração, e as pessoas do mundo no começo podem até te zombar, como pastor, olha o pastor aí, Mas você, quando você tem as suas orações respondidas, essas pessoas se calam, emudecem. E Deus vai responder isso, porque assim, foi esse o argumento que Davi usou quando enfrentou aquele gigante. O que esse incircunciso está falando contra o nome do grandioso Deus? E o que essas pessoas que não conhecem estão falando de espiritualidade, de intimidade, de oração? O povo de Deus recebe essa autoridade do Espírito Santo. Quando você ora, e não
Não precisa ser como na cultura coreana, aquela oração na madrugada, não. Não precisam ser orações longas, repetitivas, emocionadas, mas orações que estejam ali, né, honrando o Senhor. O nome dEle é engrandecido através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.